Bom dia, pessoal, Tudo bem com vocês? Na nossa atividade de hoje, no nosso conteúdo que nós vamos abordar agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as propriedades da igualdade, beleza? Vem comigo. Propriedades da igualdade. Em toda igualdade, podemos fazer interpretações usando operações inversas, mantendo verdadeira a igualdade, Quando nós falamos de operações inversas, nós vamos lembrar, a adição. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. A multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, Em uma igualdade, em toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade, Observe aqui o exemplo, aqui da questão A. Eu tenho uma igualdade, ou seja, eu tenho um sinal de igual aqui, Eu tenho um quadradinho mais 80 é igual a 120, Como que eu descubro, como que eu resolvo essa equação, Eu tenho que usar as propriedades da igualdade, A primeira propriedade aqui que nós vimos, que ele falou que se eu adicionar ou subtrair a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade, ela se mantém, Observe, eu tenho aqui mais 80, um quadradinho, mais 80 é igual a 120. A pergunta é, qual é o número que você tem que colocar aqui no lugar desse quadradinho para poder ele somar com 80 e o resultado dar 120, Esse quadradinho aqui que eu não sei, é o número que eu vou procurar, nós chamamos ele, de incógnita. O que é incógnita? É o valor desconhecido, o valor que eu estou procurando, Então, como que eu vou resolver, Eu vou aplicar a propriedade da igualdade, Se eu adicionar ou subtrair a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade, ela se mantém. Ou seja, se desse lado da igualdade eu vou subtrair, eu vou colocar menos 80. Do outro lado da igualdade, eu vou subtrair também, menos 80. Como que vai ficar, 80 menos 80, 0, Ele corta esse com esse, vai anular. Então, ficou 120 menos 80. 120 menos 80, 40. Logo, eu descobri que o valor da minha incógnita, que esse valor desconhecido, que esse quadradinho aí, é o 40. Porque se eu substituir, se eu pegar esse 40 aqui e substituir aqui no lugar desse quadradinho e eu somar, quanto que é 40 mais 80? 40 mais 80 é igual a 120. Logo, a equação é verdadeira, Outra propriedade da igualdade que nós temos é que toda igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade, exceto para o zero, pois não existe divisão por zero, Eu não posso dividir um lado por zero e dividir o outro lado por zero também. Por quê? Não existe divisão por zero. Mas se eu multiplicar do lado direito da igualdade por um número, esse mesmo número eu tenho que multiplicar do outro lado também, Vamos ver um exemplo aqui de como nós vamos aplicar essa segunda propriedade, na questão B. Eu tenho aqui, 4 vezes, a minha incógnita, esse quadradinho preto, é igual a 52. A pergunta é, qual é o número que você tem que colocar ali no lugar daquele quadradinho para multiplicar por 4 e o resultado vai dar 52. Você tem que pensar em um número que vai multiplicar por 4 e o resultado vai dar 52, se você for fazer direto, de cabeça. Mas a ideia aqui, é resolver a equação usando as propriedades da igualdade. Como assim, professor? Olha só,
Desse lado direito da igualdade eu tenho o quê? Eu tenho o 4. O 4 ele está multiplicando, né? O 4 ele está multiplicando. Eu vou ter que passar ele para o outro lado da igualdade, né? Para mim poder resolver encontrar o valor da igualdade, né? Eu vou ter que deixar a incógnita isolada, sozinha de um lado da igualdade, né? Como que eu faço isso, né? Se eu dividir ambos os lados da igualdade por 4, eu vou conseguir cancelar esse 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu passar o 4 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Ou seja, o 4 aqui, ele está multiplicando. É 4 vezes a incógnita. É 4 vezes o quadradinho, não é? Então, se eu passar esse 4 para o outro lado da igualdade com a operação inversa, é a mesma coisa que eu dizer que nós vamos dividir ambos os lados por 4. Por quê, professor? Se desse lado aqui eu vou dividir por 4, né? 4 dividido por 4, 1. 1 vezes a incógnita, 1 vezes o quadradinho é ele mesmo. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então ele cancela, né? Eu posso cancelar, eu posso cortar esse 4 multiplicando com esse 4 dividindo. Ficou quem do outro lado? 52 dividido por 4. Quanto que é 52 dividido por 4? 13. Logo eu descobri que o valor da minha incógnita é 13, né? Professor, tem como dar um outro exemplo, resolver de uma maneira diferente? Tem, né? Nós vamos resolver aqui do lado aqui de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? A incógnita, né? Esse quadradinho aí, eu vou colocar aqui 4 vezes, né? Vou colocar o vezes como um ponto, né? Porque agora nós já sabemos, né, que a multiplicação eu não uso o xzinho mais, né? Eu posso colocar um ponto. 4 vezes, né, a incógnita, né? Eu vou chamar essa incógnita, eu posso chamar a incógnita de qualquer letra do alfabeto. Essa incógnita ela pode ser um quadradinho, né? Ela pode ser esse quadradinho preto e ela pode ser uma letra também, tá bom? Eu vou chamar essa letra de Y, só para não confundir. Esse quadradinho aí agora eu estou chamando ele de Y. É igual a 52. Não mudou nada, não mudou nada. Eu só troquei. No lugar do quadradinho eu coloquei um Y. É a mesma coisa, resolve da mesma maneira. Professor, como que eu faço para poder resolver esta igualdade, né? Vamos lá, né? Eu ensino para os meus alunos, né, de uma maneira bem tranquila, né? Para você resolver essa equação, né, você vai ter que separar. Primeira coisa, você vai ter que separar letra para um lado da igualdade. A letra, a incógnita, né, o valor que você quer descobrir, você vai ter que separar de um lado da igualdade, deixar ele sozinho. O número, os números, você vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Você vai ter que separar letra para um lado, número para o outro. Ou seja, a incógnita, você vai deixar ela sozinha de um lado da igualdade. E o número você vai passar para o outro lado. Mas, né, toda vez que você fazer isto, né, quando você passa um número de um lado para o outro da igualdade, você passa com a operação inversa, né? Professor, o que é a operação inversa, né? Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Qual é a operação inversa da subtração? A adição. Um é um inverso do outro. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Ou seja, a multiplicação e a divisão são operações inversas. Beleza? Eu quero encontrar o valor de y aqui, né? No meu caso aqui dessa questão. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que separar letra para um lado da igualdade, número para o outro. Ou seja, o meu 4, ele está multiplicando, não está?
Esse pontinho aqui, ele quer dizer que ela é uma multiplicação. Então, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, o 4, ele vai para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Então, vai ficar aqui, ó, 52 dividido por quanto? Por 4. Professor, mas ficou a mesma coisa do outro. É a mesma coisa. Quanto que é 52 dividido por 4? 52 dividido por 4, gente, é 13. Professor, é a mesma coisa, né? Então, o professor resolveu, né, a mesma questão de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira mais direta, né? Eu posso adicionar ou subtrair ambos os lados da igualdade, ou eu posso passar o número para o outro lado da igualdade com a operação inversa, né? Vamos ver esse exemplo anterior, vamos resolver dessa mesma maneira, né? Eu tenho aqui, ó, a incógnita, né, o quadradinho preto mais 80 é igual a 120. Beleza. Eu vou chamar essa minha incógnita, né, esse quadradinho preto, agora eu vou chamar ele de x, tá bom? A incógnita, você pode chamar ele de qualquer letra do alfabeto. Você pode chamar ela de x, você pode chamar ela de a, pode chamar ela de b, qualquer letra do nosso alfabeto. Agora, né, eu vou chamar ela de x, beleza? A minha incógnita, né, nesse exemplo A, eu vou escrever ela da mesma maneira, só que no lugar desse quadradinho preto, eu vou colocar o x. Então, vai ser x mais 80 é igual a 120. Beleza? Nós vamos resolver agora a nossa equação, né? Aplicando a propriedade da igualdade. Qual propriedade que eu vou aplicar agora? Eu vou aplicar a propriedade da operação inversa. Beleza. Professor, o senhor falou que para mim poder resolver uma equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar letra para um lado da igualdade, número para o outro, né? Nós vamos observar aqui quem que eu tenho que tirar desse lado da igualdade, né? Que o sinal da igualdade está aqui no meio. Do lado esquerdo eu tenho x mais 80. Do lado direito eu tenho 120. Né? A pergunta que eu vou fazer agora, para mim poder separar letra para um lado, número para o outro, para mim deixar o x sozinho, né? Para esse lado da igualdade, o x ele tem que ficar sozinho. Quem que eu tenho que tirar desse lado para o x ficar sozinho? Professor, eu tenho que tirar o mais 80. Eu tenho que tirar o 80 dali. Para o x ficar sozinho, eu tenho que tirar o 80. Eu vou passar o 80 para onde? Eu vou passar o 80 para o outro lado da igualdade. Como, professor? Aplicando, né, a propriedade, né, a propriedade inversa, né, a relação inversa. Qual é a operação inversa? Observa que o 80 ele está somando. É o mais 80, é uma adição. Qual é a operação inversa da adição? A operação inversa da adição é a subtração. Então, vai ficar assim, gente, ó. X é igual. O 80, e eu estou passando ele para o outro lado da igualdade, não é? Com a operação inversa. Então, vai ficar 120 menos 80. Né? Quanto que é 120 menos 80? 120 menos 80 é 40. Observe que dessa maneira, né, o resultado é o mesmo, deu 40. Desta maneira, o resultado também deu 40. Ou seja, a minha incógnita é 40. Tranquilo? Aqui ela está resolvida, né, utilizando a propriedade da igualdade. Essa propriedade 1, né? Toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos ambos os lados da igualdade. Ou seja, aqui no caso ele subtraiu ambos os lados da igualdade por menos 80. Ou seja,
Ficou 80 menos 80, 0. 120 menos 80, 40. Beleza, correto. Desta maneira que o professor resolveu aqui embaixo, né, eu usei a mesma propriedade, né, a mesma coisa. A única diferença é que o professor fez de uma maneira direta e eu resolvi a conta direto, né, porque daria para fazer assim, ó, x, né, usando a propriedade lá de cima, x mais 80. Para mim poder cancelar o 80, eu vou ter que subtrair ambos os lados da igualdade por 80. Então vai ficar 80 menos 80, que é igual a 120 menos 80. Note que ficou a mesma coisa, porque se eu subtrair aqui 80 menos 80, 0. Vai ficar assim, ó, x mais 0, 80 menos 80 é 0, é igual a 120 menos 80. X menos 0, x. Ou seja, ficou a mesma coisa, né? Note que a igualdade, ela se manteve, ela continuou verdadeira, tá bom? Então vamos passar para a nossa atividade agora. Atividade 1. Só arrumar aqui. Vamos passar para a nossa atividade 1 agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as propriedades da igualdade que nós aprendemos, né? E nós vamos resolver as atividades, né? Na atividade 1, o que ele está pedindo, professor, para fazer, né? Ele está pedindo para complete o esquema com os números que estão faltando, né? Nós vamos completar aqui com os números que estão faltando. Vamos ver quais são os números que estão faltando aqui. Vou crescer aqui para vocês verem. Nós temos aqui, nesse quadradinho tem o número 12, né? Certo? 12 vezes 3. Tá vendo que aqui do lado na setinha eu tenho aqui a multiplicação vezes 3, né? Você vai completar no quadradinho do lado o que está faltando, né? É a multiplicação, né? Quanto que é 12 vezes 3? Você vai completar lá para mim. Aí vai continuar, você vai colocar o resultado aqui da multiplicação. 12 vezes 3, você vai colocar o resultado aqui nesse quadradinho. E vai continuar, né? Você vai pegar esse resultado dessa multiplicação e vai dividir por 6. Tá vendo aqui na setinha? Uma divisão por 6. Vai colocar aqui nesse quadradinho do lado. Nós vamos continuar. Tá vendo que a setinha ela continua? Né? Nós temos aqui mais 166. Você vai pegar o resultado desse quadradinho que você vai colocar e vai colocar nesse quadradinho de baixo. Vai somar mais 156. Beleza? Desse outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Eu tenho aqui nesse quadradinho, eu tenho o número 12. Observa que a setinha está para baixo. E ele está multiplicando por 7. Ou seja, você vai ter que multiplicar 12 vezes 7. Né? Quanto que é 12 vezes 7? Nesse resultado, você vai colocar aqui, ó, nesse quadradinho. Observa que a setinha está continuando para a direita. E aqui eu tenho uma subtração. Eu tenho um sinal de menos, né? Ou seja, é o resultado 12 vezes 7, você vai colocar aqui, né, e vai continuar. Menos 24. Você vai pegar o resultado desse quadradinho e vai colocar menos 24. Completa esse quadradinho. Continuando, mais 102. Você vai completar esse outro quadradinho. Tranquilo? Atividade 1 está bem tranquila. Vamos passar para a atividade 2. Né? O que ele está pedindo aqui na atividade 2? Complete os quadradinhos com as operações que tornam verdadeiras as igualdades. Né? Observe que aqui nós temos uma igualdade. Né? 18. Aí eu tenho um quadradinho. 18. Qual é a operação que eu tenho que colocar aqui para ele ter um 2 aqui do lado que é igual a 9, né? Olha, 18, né? Dividido, né? Ou seja, nessa questão você vai ter que dividir, né? Que eu sei que 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, nesse quadradinho aqui, você
um exemplo, você vai colocar a operação de divisão, o sinal de divisão. Nessa questão 2, né, os sinais que vocês vão colocar são esses, né? É uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, que você vai ter que fazer para tornar a equação verdadeira. Ou seja, um exemplo na questão A, eu sei que 18 dividido por 2 é igual a 9, pois 9 vezes 2 é igual a 18. Tá vendo que com esse sinal, né, torna a equação verdadeira? Ela fica verdadeira, não fica? Você vai fazer a mesma coisa aqui na questão B, né? Qual a operação que você tem que colocar aqui para tornar a equação verdadeira? Você vai ter que fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, de modo que essa equação aqui, ó, torne verdadeira. Tranquilo? Questão 3. Complete nas sentenças a seguir e assinale a alternativa correta, né? Com base nas sentenças a seguir, assinale a alternativa correta, né? Você vai julgar aqui, vai analisar. A questão 1, eu tenho aqui 8 vezes 4 é igual a 4 vezes 8. Verdadeiro ou falso? Né? Na questão 2, 14 dividido por 0 é igual a 0. Verdadeiro ou falso? Né? A 3, 100 dividido por 20 é a mesma coisa que eu pegar 20 dividido por 100. A 4, 1045 vezes 0 é igual a 0. E a 5, o quociente de 23 dividido por 4 é um número natural, né? O que são os números naturais? São aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é infinito, né? Aqueles números que o professor explicou para vocês na última aula, né? O número natural, a sequência dos números naturais, né? Lembra da reta numérica? Ela é a partir do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, milhão. Ele é infinito, ela não tem fim, tá bom? Aí você vai responder, né? Vai julgar aí essas questões, se elas são verdadeiras ou falsas, e vai marcar. Questão A, 1, 3 e 4 são verdadeiras? B, as sentenças 1, 3 e 5 são verdadeiras? C, as sentenças 1, 4 são verdadeiras? E a questão D, as sentenças 1, 4 e 5 são verdadeiras? Né? Quando você julgar essas questões aqui, né, você já vai marcar. Dessas, apenas uma é verdadeira, né? Você vai marcar a alternativa verdadeira aqui, tá bom? Na questão 4, vamos analisar? Na lista de adições e subtrações a seguir, se encontram pares que resultam o mesmo valor. Ache os pares e forme uma igualdade como no exemplo, né? Você resolver as adições, as subtrações aqui dentro desses quadros, né, nós vamos encontrar números, né, que têm o mesmo valor. Vamos encontrar um aqui, por exemplo, né, eu vou pegar aqui, ó, o 36 dividido por 9, né? Quanto que é 36 dividido por 9? Deixa eu fazer a conta aqui para vocês aqui no quadro. Pegar aqui 36 menos 9. Vou crescer aqui para vocês conseguirem acompanhar. Vamos fazer essa continha, tá bom? 36 menos 9, beleza? 6 menos 9, tem como de 6 eu tirar 9? Não dá, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar emprestado, né? Vou pegar emprestado do 3. Era 3, vai ficar 2. Era 6, vai ficar 16. Ficou 16 menos 9, né? Quanto que é 16 menos 9? Eu pego aqui o 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7.
Verso 2, 27. Tranquilo, né? Voltando lá na questão. Eu tenho aqui do lado aqui o 12 mais 15. Vou colocar aqui a continha. 12 mais 15. 12 mais 15. Né? Nós vamos fazer essa conta aqui agora. Né? Quanto que é 12 mais 15? 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 2. Observe que essas continhas que nós fizemos, os resultados delas são iguais. Ou seja, 36 menos 9 é igual a 27. 12 mais 15 é igual a 27. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. 36 menos 9 é igual, né? Eu posso dizer que elas são em igualdade, ou seja, é igual a 12 mais 15. Nessa questão, ele está pedindo para vocês encontrarem, né, esses números que formam igualdade, né? Olha só o exemplo que nós temos aqui, ó. 36 menos 9 é igual a 12 menos 15. Nós fizemos a conta aqui agora, tá vendo? Verdadeiro. Né? Vocês vão encontrar aí nessa tabela, nesse quadro, outros números que formam igualdade dessa maneira. E vocês vão preencher aí para mim, tá bom? Questão 5. Calcule o valor no espaço em branco para as igualdades a seguir. Né? Nessa questão, olha só, na questão A, você vai ter que preencher para mim, né? Ou vai colocar um número aí nesse espaço de maneira que torne a equação verdadeira. Né? Olha só, 16 mais, então o espaço é igual a 10 mais 6. Qual número que você tem que colocar aqui para tornar essa equação verdadeira? Ora, professor, eu sei que 10 mais 6 é igual a 16. Logo, 16 mais 0 é igual a 16. Estão vendo? Estão vendo que tornou a equação verdadeira? Se eu somar desse lado direito, 16 mais 0 é igual a 16 mais 6. 16 mais 0, 16. 10 mais 6 igual a 16. Né? Então, nessa questão 5, você vai preencher para mim aí, né, vai completar ela de maneira que torne a equação verdadeira, tá bom? E a nossa questão 6. Calcule o valor da incógnita em cada caso. Né? O que é a incógnita? Né? Ele está perguntando aí, qual número que você tem que colocar aqui nesse espaço, nesse quadradinho aí, de maneira que torne a equação verdadeira, né? Ou seja, 5 vezes quanto, que vai dar 75. Na questão B, quanto mais 68, que vai dar 120. Né? Para resolver essa questão 6, né, você volta lá no exemplo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Né? Aqui no começo tem um exemplo que o professor explicou, né? As propriedades da igualdade. Né? Toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade. Você também, né, em toda igualdade, podemos fazer interpretações usando as operações inversas. Né? Vamos lembrar, qual a operação inversa da adição? A subtração. Qual a operação inversa da multiplicação? E a divisão, tá bom? Vocês vão resolver lá a questão para mim, né? Dessa maneira aqui, ó, conforme o exemplo. Vai resolver a equação e vai encontrar o valor da incógnita, tá bom? E na nossa última questão, né? É aquela questão da pirâmide, né? Que preencha a pirâmide de abaixo, adicionando as duas casas vizinhas e escrevendo a soma
das casas vizinhas acima dela. Ou seja, se você somar as duas casas vizinhas de baixo, né, vai ser o resultado de cima da pirâmide. Olha aqui como exemplo, 5 mais 6 é igual a 11, beleza? Olha aqui do lado, eu tenho 11 mais quanto que vai dar 19. Você vai ter que pensar para poder colocar o número aqui desse quadradinho do lado. Qual é o número que você tem que somar com 11 para o resultado dar 19? Ora, professor, é o 8, porque eu sei que 8 mais 11 é 19, beleza? Aí você vai preencher a pirâmide aqui, vai colocar o 8 para mim, né? E vai preencher até terminar. Tá bom, gente? Então é isso, né? A atividade nossa da semana é essa, né? Vocês vão responder ela com calma, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, pode me mandar uma mensagem que o professor vai estar ajudando vocês, tá bom?